Graça e paz. Hoje nós estamos encerrando as qualidades de Nabal. Nós estudamos Nabal o incomunicável, Nabal o genioso. A terceira lição ou estudo, nós tratamos de Nabal o ingrato. E hoje, fechando os adjetivos deste pai de família, vamos encerrar com Nabal o intemperante. Após o desenvolvimento dessas 4 lições, nós vamos introduzir algumas lições em relação a Abigail, a esposa de Nabal. Vamos tratar das qualidades, e são qualidades positivas, que devemos desenvolvê-las dentro de um lar, dentro de uma família, ou até mesmo em qualquer local, em qualquer ambiente, essas qualidades. Nós vamos ver uma por uma que Abigail era o oposto de Nabal. A minha oração tem sido que esses adjetivos sejam banidos, proscritos dos nossos lares. Possamos desenvolver o oposto do que era Nabal. Ter uma boa comunicação dentro de casa, com a mulher e com os filhos. Isso é primordial para uma família estruturada. Desenvolver a qualidade da gratidão. Devemos ser gratos em tudo. E a Bíblia diz em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E controlar o nosso gênio. Colocar em prática aquela ilustração que eu fiz com a irmã Berenice, deixando a lama secar. Você tem deixado a lama secar dentro da sua casa? Ou você tem respondido, tem revidado de forma rápida e impulsiva a tudo aquilo que é dito dentro da sua casa? Então são coisas que devemos desenvolver para termos uma boa família, uma família bem estruturada. E hoje nós vamos tratar de uma outra qualidade negativa, outro adjetivo negativo, que nós encontramos em Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 36 e 37. Esse versículo, a palavra do Senhor diz: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na tua presença, suplicando a tua direção para esses estudos. Estamos concluindo as qualidades negativas de Nabal, falando sobre a intemperança, algo que deve ser tirado dentro das nossas casas, dos nossos lares. Nos dirige, que teu Espírito Santo nos conduza. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Temperança. Aqui nós temos Nabal, o intemperante, que é o oposto de temperança. Temperança, segundo o dicionário de Aurélio, é qualidade que modera apetites e paixões, sobriedade, moderação, economia. Nós encontramos isso no dicionário. Intemperante é o oposto de uma pessoa temperante. Uma pessoa moderada, uma pessoa que tem o controle. Uma pessoa que é dona da sua história. Não é conduzida pelo coração apenas, mas é conduzida pela razão, pelo equilíbrio e, acima de tudo, pela palavra de Deus e vontade do Altíssimo. Nabal tinha 2 comportamentos que são deletérios, destruidores dentro de qualquer lar. Segundo o versículo lido, o primeiro comportamento negativo que nós identificamos no versículo 36 e 37
é a bebedeira, muito embriagado. Quando Abigail chega em casa, encontra o marido embriagado, ou seja, já no estado fora de si. E esse é um comportamento que desaba qualquer família. Qualquer pessoa que é dependente dessa droga que é chamada lícita, que é a bebida, que é o alcoolismo, destrói lares. E eu acredito que há relatos bem conhecidos de vocês, de pessoas e de lares que foram destruídos por causa da bebedeira, muito embriagado. É o primeiro comportamento negativo que nós encontramos em Nabal. Nabal, o intemperante. O segundo comportamento, nós vamos ainda falar sobre esse comportamento no desenrolar do estudo. Outro comportamento negativo, que Nabal era uma pessoa de gastos excessivos. Ele estava oferecendo uma festa ou um banquete como se fosse de um rei. Chamava a atenção. E muitas vezes nós caímos nesse equívoco, não é? Nesse erro de bancar, de celebrar, de realizar festas que nós não temos condições de fazê-las. Apenas para agradar a família, agradar a pessoas da igreja, liderança da igreja. Então fazemos um banquete. Tem tudo que você imaginar, tem nessa festa. É oferecido. Mas ele não era rei, embora tivesse posses para a ocasião. Era um homem rico, um homem que tinha muitas cabras, muitas ovelhas, mais de 3.000 ovelhas, mais de 3.000 cabras. Ele tinha condição de fazer isso. Mas ele não era rei. Ele queria, através dele, demonstrar aquilo que ele não é e nunca seria um rei. Às vezes nós não temos nem sequer dinheiro, ficamos endividados com os cartões. Pedimos emprestado à família, oferecemos uma festa de noivado, uma festa de casamento, um aniversário para o filho, para a filha, como se fosse uma princesa, como se fosse um príncipe, um casamento de artista, de celebridade, e gastamos muito. São duas coisas, dois comportamentos destruidores dentro de uma casa, de um lar. Enquanto a festa está durando, tudo bem, há muita alegria, muita felicidade da família. Mas quando tudo isso passa e vem a conta sempre chega, aí começa aqui as primeiras discussões. O que vai faltar dentro de casa para as necessidades básicas. E quando não tem as necessidades básicas, o casal começa, muitas vezes, a discutir. Os filhos não compreendem, muitas vezes, a atitude dos pais. Aqui começa a destruição, a desorganização de uma família, nesse comportamento de Nabal. E a pior coisa do mundo nesse comportamento aqui, no primeiro, na embriaguez, eu já tive experiência de família, né? De membros de igreja, de acompanhar, que é uma luta tremenda. Hoje, o alcoolismo é considerado, chamado, e é tratado uma doença, que precisa de cuidado, precisa até de medicamento, precisa de acompanhamento. Ora você está bem, daqui a uma hora você está embriagado, você está jogado nas ruas. Eu já vi gente perder emprego, já vi gente perder esposa, já vi gente perder filhos. Os filhos que enveredam por esse caminho não conseguem uma estabilidade profissional, financeira, porque se dedica, torna-se dependente do álcool. Então é um comportamento que destrói a família. Nabal era um beberrão e farrista, tendo todo extremo nocivo e coloca a família em risco. Precisamos de moderação, de domínio próprio. É isso que nós precisamos. E essa moderação, esse domínio próprio, ele é dado
como o dom, como fruto do Espírito Santo, que é de autocontrole, autodisciplina. Mas essa moderação, às vezes nós só tratamos a moderação nesses dois aspectos. De gastar excessivamente o que nós não temos. Às vezes compramos o que não necessitamos com dinheiro que nós não temos. E às vezes bebemos aquilo que poderia ser gasto com outras necessidades básicas e necessárias dentro de casa. Estouramos aqui o orçamento da família. E toda a família sofre. Mas há outros aspectos na vida que devem ser tratados também com moderação. Por exemplo, a questão da televisão, o uso da televisão. Você chega em casa cansado, não dá um beijo na esposa, não abraça os filhos, liga a televisão, vai assistir o seu jornal preferido, vai para a Netflix, vai assistir o seu filme, a sua série, e fica lá o tempo todo, não conversa, não conta como foi o dia de hoje. Ou seja, você não está dando tempo. O tempo excessivo, o tempo está sendo gasto na área de lazer. Ou seja, só quem vai ser beneficiado nesse aspecto não é a esposa, não são os filhos, mas apenas você. Às vezes até uma atitude egoísta que nós tomamos. Mas também exige moderação na questão da alimentação. Não é só no álcool, não é só no gasto, não é só na televisão, mas na alimentação. Comer moderadamente. Há outros que não têm um domínio sobre a questão do trabalho. Trabalha demais e a justificativa para trabalhar tanto é para aumentar a renda familiar. E às vezes a renda aumenta, mas gasta mais na bebida, gasta mais em roupas, gasta mais em lazer do que propriamente na família. E a família fica em segundo plano. Você não compartilha com a sua família, seu trabalho. Gasta tempo com o seu trabalho. Quando chega em casa, chega abusado, chateado. O que acontece no trabalho, às vezes leva para casa e desconta na mulher, desconta nos filhos. Enfim, a gente tem que ter moderação na questão do trabalho. E isso também para a igreja. Há pessoas que querem morar na igreja. A igreja não foi construída, criada para tal. A igreja é local de adoração, a igreja é local de comunhão, a igreja é local de cura, a igreja é local de relacionamentos interpessoais, mas depois você volta para casa. Você tem a sua família. Então, o ativismo, muitas vezes, faz com que sejamos negligentes com nossos filhos e com a nossa esposa, com o nosso esposo. Então, devemos tomar muito cuidado com a questão da moderação nesses aspectos. O maior problema de quem bebe, o maior problema de quem é compulsivo, é achar que tem domínio sobre o vício, sobre a substância. Eu controlo. Eu só bebo uma taça. Eu só vou fim de semana. Eu só em momentos sociáveis. Acha que tem controle. E às vezes nós não temos esse controle. Às vezes é o orgulho do coração que diz que nós temos esse controle. E isso aconteceu. E por isso que Paulo recomenda 1 Coríntios 10, 12. Tome cuidado. Se você está sóbrio, se você está em pé, cuidado para não cair. Tenha segurança na vida. Isso não quer dizer que ao cairmos, Deus não nos levanta. Deus nos perdoa. O perdão de Deus é imensurável. Mas Ele nos dá a condição. O texto vai dizer bem claro. Nós não somos tentados acima do que não podemos suportar. É o coração, é o desejo do ser humano.
E às vezes nós atribuímos a culpabilidade ao diabo. Ah, foi o diabo, assim como aconteceu no pecado original. Ah, Eva, quem foi? Ah, foi a serpente que me enganou. Aí depois veio Adão, e aí Adão, o que foi que houve? Não, mas foi a mulher que tu me deste. Um atribuindo culpa no outro, jogando a responsabilidade para o outro. Então a Bíblia está dizendo, cuidado, seja dirigido pelo Espírito Santo. Desenvolva o fruto do Espírito Santo. Dentre eles é a moderação, é o autodomínio, o autocontrole da vida. Seja senhor da sua vida, não apenas um coadjuvante, mas um protagonista da sua vida. É isso que Paulo recomenda nesse versículo. Há uma passagem que nós encontramos em Lucas, no capítulo 22, e 31 ao versículo 34, é uma passagem que Jesus diz que o diabo está cirandando, o diabo está ali, o diabo está perto da família, o diabo está na igreja, o diabo está perto de você, ele está cirandando. E ele age como um leão, tenha cuidado. E o orgulho do coração diz, em relação a Pedro, não, Senhor, darei a minha vida por ti. Posso até ser preso, mas isso não vai acontecer. Mas a gente sabe o resultado. Pedro, na primeira ocasião, nega o Senhor. Não apenas uma vez, mas 3 vezes Pedro nega o Senhor. O orgulho do coração de achar que está pronto, está preparado para resolver as situações. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa tragédia. A outra coisa que devemos tirar do coração é a ambição, a cobiça, a ganância. São resultado de uma vida intemperante. O livro de Hebreus, capítulo 13, de 5 a 6, então Hebreu vai falar sobre essa questão, né, da cobiça, da ganância. A gente tem que viver, se contentar com aquilo que nós temos. Não é ter inveja de ninguém, não é cobiçar o que é dos outros, mas agradecer a Deus o que nós temos, a família que nós temos, a esposa que você tem, os filhos que são heranças de Deus, são bênçãos de Deus na sua vida, na sua família. Então, para encerrarmos esse estudo, esse pequeno estudo, ele nos chama a atenção para um outro fato, de sermos diferentes. Há uma história muito parecida e corrobora com essa questão de ser diferente. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. É a história que, quando Babilônia, em 586, invadiu Jerusalém, e algumas pessoas foram levadas para a Babilônia. Na primeira levada, Daniel e seus amigos foram. E é interessante que nesse capítulo ele conta que Daniel colocou propósito no seu coração para não se contaminar. Não se contaminar. Por isso que ele resolveu comer diferente das outras pessoas. Alguns vão dizer que Daniel era vegetariano. Não é o caso de ser vegetariano. O caso era que a carne do banquete real era oferecida a Marduk, o deus babilônico. E você, ao comer a carne, aquela carne que foi oferecida, você estava colocando para dentro da sua vida o próprio Marduk. E ele não queria isso. Porque para Daniel só havia um Deus, Criador dos céus e da terra. Esse era o objetivo de Daniel, não se contaminar com as iguarias oferecidas pelo rei. Pela festa oferecida, uma festa idólatra. Ele não queria participar daquele banquete. Ele queria levar uma vida de coerência com a palavra e com o seu Deus. Porque Deus é um Deus santo.
Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, estamos colocando Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Isso significa dizer que eu estou com um Deus que é santo. E esse Deus que é santo é um Deus que deseja que a família seja santa. Por isso que eu gosto muito da interpretação, da exegese dessa passagem de santo, que é kadosh em hebraico, de ser diferente. Santo pode ser separado, pode ser consagrado, as famílias foram consagradas, separadas para Yahvé, para adoração, para louvor, para fazer a vontade de Deus. Mas eu gosto também de usar muito mais a palavra diferente para santo. Você é santo, meu querido. Você que é o sacerdote da sua casa, você é santo. Porque você tem que ser diferente da liderança de outros lares. Você como um pai, você tem que ser um pai diferente. Um pai amável, um pai agradável, um pai conciliador, um pai que ouve os seus filhos, um pai que enxuga as lágrimas do filho, um pai que está atento às necessidades dos filhos. Você é diferente, deve ser diferente de outros lares que não são cristãos. Aí está a palavra ser diferente. Você, esposa, tem que ser diferente das outras. Você tem que ter carinho para com seu esposo. Você tem que ouvir, tem que respeitar o seu esposo. Você tem que ajudar na construção, na organização do lar. Você não pode destruir o seu lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Uma mulher virtuosa dentro do lar edifica o lar. Por isso que você tem que ser diferente das outras mulheres. Você não pode agir. Você não pode negligenciar a educação dos seus filhos. Você não pode transferir a educação dos seus filhos para a escola, para outras famílias, ou até mesmo para a igreja. O primeiro santuário é a sua casa. Você tem responsabilidade dentro da sua casa. Então, ser diferente é isso. Ser diferente, filhos, é obedecer os pais. Não importa. Às vezes um pai tem uma atitude equivocada, errônea, e aí censurando, sim, você pode até conversar com ele de uma forma agradável, de uma forma pacífica. Deve-lhe obediência ao seu pai. Porque você é diferente, filho. E você habita o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita em nossas casas, em nossos lares, então temos uma família estruturada em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual. Por isso que Mateus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, aqui está a conclusão dos adjetivos negativos que devem ser transformados em positivos por nós cristãos, por lares cristãos, em relação ao que Nabal era. Seja comunicador dentro da sua casa. Converse. Seja manso na sua casa. Seja grato na sua casa. Tenha moderação na sua casa, no seu lar. Próximo encontro nosso, nós vamos tratar das qualidades de Abigail. Que Deus nos abençoe abundantemente.